Há muito tempo atrás, lá em 1920, existia uma área rural conhecida como Fazenda Bálsamo, que pertenceu à senhora Lourença Diogo Ayala. Nesta fazenda tinha um riacho com o nome de Córrego do Bálsamo. E nas margens desse riacho existiam muitas árvores, conhecida como pau-bálsamo. O nome da nossa cidade se deve ao riacho, que levou o nome por conta das árvores que também são conhecidas como cabriúva vermelha. Quando nossa cidade virou município, passou a se chamar Bálsamo. Mas os tempos mais antigos, a cidade, que ainda era uma pequena vila, recebeu o nome de Nova Paz de Bálsamo. Porém, ficou conhecida apenas por Garagem e não pelo nome que recebeu. É que naquela época, em 1920, não existiam estradas. Então, Feliciano Sales Cunha, que estava abrindo uma estrada entre Mirassol e Tanabi, a pedido do fundador da nossa cidade, Cândido Brasil Estrela, construiu uma garagem, uma espécie de pousadas para viajantes. Depois desta construção, todos começaram a chamar a nossa cidade de Garagem. Você quer mais uma curiosidade? Bálsamo também tem apelido, Cidade das Palmeiras. O apelido foi ganho por conta das 21 palmeiras imperiais que foram plantadas na Praça Doutor Alcides Ferreira por Yolando Vidigal Soares em 1937. Ele trouxe as mudas da cidade do Rio de Janeiro. As palmeiras representavam os 21 estados que existiam no Brasil naquela época. Olá, amigos de Bálsamo! Ó, nós aqui fazendo o programa do jeito que você precisa conhecer, do jeito que você gosta. É o programa Memórias Balsamense, onde nós vamos tratar de assuntos especiais, desde a fundação da nossa cidade até os dias de hoje, para você conhecer melhor a nossa história, a história da nossa querida Bálsamo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bálsamo, através do nosso grande prefeito, Carlos Eduardo Carmona Lourenço, e também colaboração da Câmara Municipal de Bálsamo. Agradecemos aí através do nobre colega vereador José Donizete Claro da Silva, presidente da Câmara Municipal, e a todos os vereadores. Começamos mais este programa e hoje estamos com mais uma personalidade, mais uma autoridade que fez história na nossa cidade com uma administração exemplar a todos os balsamenses. Ele foi prefeito municipal, vereador por 4 mandatos e 7 vezes presidente da Câmara Municipal. Se não me falha a memória, é a pessoa que teve mais mandato de presidente da Câmara aqui na cidade de Bálsamo. Também foi vice-prefeito. Ele foi prefeito eleito de 76 a 82. Eu falo do nosso grande amigo, com muita honra, nosso grande colega Oswaldo Nogueira, mais conhecido como Vadão. Tudo bem, Vadão? Tudo bem, Denise. É um prazer muito grande para mim estar presente aqui e relatar alguma coisa que a gente fez em prol do nosso município. Senhor Oswaldo, primeira pergunta para o senhor nasceu mesmo em Bálsamo? Nasci em Bálsamo no dia 19 de abril de 1938. Senhor Oswaldo, quem eram seus pais? Meus pais eram o senhor Ataíde Nogueira e Aparecida Benevente Nogueira. E o que eles faziam em Bálsamo e como eles chegaram até Bálsamo? Eles vieram para cá, vieram de Nova Granada, nem me lembro a data, é claro. Mas meu pai era um alfaiate e minha mãe doméstica. Ok, senhor Oswaldo. O senhor começou a trabalhar com o quê? Quando já foi ficando mais mocinho? Estudou aonde? Não, na verdade, eu trabalhava, ajudava meu pai, que era alfaiate. Eu aprendi a costurar calças e ajudava ele no dia a dia para botar o feijão na mesa. Opa! Aprendeu bastante coisa então com o seu pai. Nessa profissão de alfaiate dava muito dinheiro na época, não dava? Porque não tinha tanta roupa manipulada, feita assim, com encomenda. Certo. E na época dele tinha muito freguês, muito. Beleza, senhor Oswaldo. O senhor se casou em que ano?
Eu casei no ano de 1959. 1959. Quantos filhos, seu Oswaldo? 2 filhas. 2 filhas, elas moram fora hoje, né? Moram fora, mas são balsamenses, porque nasceram aqui. Nasceram aqui. Seu Oswaldo, uma pergunta, que essa pergunta eu fiz questão de colocar ela na nossa pauta. O senhor é o pioneiro nos serviços de alto-falante na praça. Como isso tudo começou? Bem, eu acho que não posso ser chamado de pioneiro, porque na verdade foram outros que passaram na minha frente. Seu Pedro da Coraza foi dono do alto-falante, Dr. Denilson Samariola, ex-prefeito de Bálsamo, de saudosa memória. Então tiveram outros. Aí o senhor adquiriu o serviço de alto-falante, inclusive é registrado, né? O serviço de alto-falante. É, tudo certinho. É um alto-falante que funciona aí para animar a praça, dar alegria para o povo, tocando música. Dar os noticiários, né? Noticiário, comunicados, tudo de utilidade pública nós fazemos. E o serviço de alto-falante continua até hoje a todo vapor. Antigamente o senhor usava um outro tipo de aparelhagem, mas hoje já modernizou bastante, né? Com certeza, mudou muito. A tecnologia, né, vem e muda muitas coisas. O serviço era de corneta, hoje é caixa de som boa, preparada para isso, e assim por diante. Seu Oswaldo, o senhor também foi narrador esportivo e trabalhou em várias rádios da região. O senhor era craque no gogó, ali na canequinha, para narrar futebol. Quais foram as rádios que o senhor trabalhou, os times que o senhor conseguiu fazer a narração, times grandes? Eu trabalhei na Rádio Clube de Tanabi num período muito bom. Tanabi teve uma fase boa naquele tempo. Em Mirassol, muito tempo também. Rio Preto, passei pela Rádio Independência, várias emissoras, todas as emissoras de esporte de São José do Rio Preto, eu passei e trabalhei um pouco nelas. E com isso o senhor também sentiu de perto, conheceu pessoas famosas nesse sentido, jogadores, técnicos, pessoas do meio radialista ali também, né? Com certeza, o esporte traz muita oportunidade de você ficar conhecendo muitas pessoas importantes. Então, naquela época, eu conheci realmente muitos cobras de futebol, do rádio. Beleza, seu Oswaldo. Bom, agora vamos passar para o lado político do senhor. O senhor, como foi que o senhor chegou até a política? Bem, eu acho que o serviço de rádio, a minha popularidade com a massa me tornou bem conhecido. Nascido em Bálsamo. E, na verdade, eu entrei por aí, começando a trabalhar, me interessei pela coisa, para ter uma ligação entre imprensa e política, né? Então, quer dizer, ajuntou o útil ao agradável, e aí o pessoal falou, esse Oswaldo Nogueira dá para a parte política. O senhor foi candidato a vereador pela primeira vez? Fui no governo do João Soares Geraldo, de saudosa memória. Entrei no tempo dele de vereador e fiquei 4 legislaturas. Era 4 anos a legislatura também? 4 anos, sempre foi. Me fala uma coisa, naquele tempo o vereador ganhava salário? Não, no meu tempo não tinha salário nenhum. Era apenas por vocação mesmo? Vocação, e tanto é que era difícil achar candidato a vereador. Ninguém se interessava. Época da eleição, os políticos corriam atrás, chamando um ou outro para ser candidato. Ninguém queria. Para conseguir 10 nomes para ser candidato era difícil. E a eleição era assim, os mais votados entravam, 9 vereadores. 9 vereadores. E o suplente, pelo menos, você tinha que ter, né? Tinha que ter um suplente, com certeza. Seu Oswaldo, o senhor, pelo que me consta aqui, o senhor foi 7 vezes presidente da Câmara. Fazendo umas contas aí, eu percebi que o senhor é o vereador que foi mais vezes presidente da Câmara até hoje em Bálsamo. Presidente da Câmara naquela época, como funcionava? Igual hoje? Mesma coisa, a lei era a mesma, né? Então, o que acontece é o seguinte, é o caso que eu falei agora há pouco, era difícil ser candidato. Chegava a época da eleição do presidente da Câmara, ninguém queria ser candidato, porque, na verdade, não tinha salário, e não tinha interesse nenhum, era difícil mesmo arrumar candidato a vereador. Seu Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é importante agora. Bom, a partir do momento que o senhor foi 4 legislaturas, vereador em Bálsamo, aí veio o convite, sua indicação para ser candidato a prefeito. Aí o senhor sentiu o quê? Vou encarar essa?
já estava realizando o mandato de vereador. E é claro que o político adquire uma vontade de crescer naquilo. Certo. Aí eu fui convidado, tiveram outros candidatos, dessa única vez em Bálsamo que teve 6 candidatos a prefeito, meia dúzia. 6 candidatos a prefeito. Nessa eleição de 6 candidatos, o senhor foi o candidato mais votado e ganhou a eleição em 76, é isso? Ganhei a eleição. Aquele tempo até brincava, né? O candidato que tiver família maior vai ganhar. Porque dividia muito os votos, né? Ah, sim. Estava bem dividido. Mas com aquela quantia de votos, o senhor ia representar também todos os outros eleitores que não votaram no senhor, como acontece nos dias de hoje. O senhor é prefeito de uma cidade, de um município, né? Claro, eu, graças a Deus, eu fiquei 6 anos de prefeito, uma prorrogação de mandato que teve, depois nós vamos falar sobre isso. Isso. E eu acabei gostando da coisa e fiquei. Exatamente. Bom, antes da gente entrar naquele assunto dos 4 anos, a prorrogação de mandato, que eu vou fazer essa pergunta um pouquinho mais adiante, como foi essa campanha? Porque até então parecia que não tinha assim, uma disputa acirrada entre candidatos. E nessa eleição já tinha 6 candidatos, que deram o senhor disputando com mais 5. Como é que era essa campanha? Isso acontece o seguinte: no tempo que eu era prefeito, nós éramos governados por um regime militar. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta também. Então, várias pessoas tinham interesse em ser candidato a prefeito. O que aconteceu? Aí criaram o governo militar, criaram a sublegenda. Tinha Arena 1, Arena 2. PMDB, era MDB 1, MDB 2. Sublegenda. Tinha oportunidade de aumentar o número de candidatos. Eu era pela sublegenda da Arena. Arena. E foi assim que se realizou com 6 candidatos por isso. Bom, aí então o senhor foi eleito e assumiu o mandato no ano de 77, é isso? 77. Assumi a prefeitura de Bálsamo. E aí o senhor assumiu pensando que ia ficar 4 anos. E depois teve uma mudança na lei eleitoral, lá no Congresso Nacional, né? Lá em Brasília, e prorrogou o mandato para mais 2 anos. Aí o senhor ficou até 1982. O senhor foi um prefeito tido como grande realizador de obras, e que foram muitas, e até hoje as pessoas não sabem. Eu gostaria que o senhor colocasse aqui uma listagem, o que o senhor fez do mandato do senhor, porque eu sei que tem muita coisa aí. Para discriminar tudo, não é possível. Então é o seguinte, eu realizei, com a aprovação da Câmara Municipal, muitas obras interessantes para o município. E naquele tempo o recurso era difícil. Ninguém em Brasília pedia verba para isso, para aquilo. Dificilmente ia. Então a gente dependia de recursos do governo do Estado e da própria prefeitura. E daí, somando tudo, os dois conseguindo, a gente fazia as obras mais necessárias. Eu, por exemplo, destaco muito o Centro de Lazer do Trabalhador, Antônio Carlos Nogueira, denominado hoje, né? E o Centro de Lazer foi uma obra que me deu... Se não tivesse prorrogação de mandato, eu não teria terminado. O senhor não teria terminado? Não, porque o prazo era muito escasso para o que estava fazendo. Certo. E os recursos que tinham, né? Que era muito pouco. A dificuldade de conseguir recursos naquele tempo, Danilo, era muito difícil. Mas a gente não foi fazendo aos poucos. Você vê, o Centro de Lazer completo. Eu me lembro quando o governador que veio inaugurar, pouco dinheiro eu peguei dele para a obra, o Dr. Paulo Maluf, certo, era governador de São Paulo. Então ele veio aqui para Bálsamo para inaugurar. E ele, na hora, a gente está por perto, do lado, né? Ficou emocionado de ver o que ele viu aqui em Bálsamo, o Centro de Lazer. Chamou até os assessores dele para mostrar, falou, ó, isso aqui é um centro de lazer, que eu estou vendo, é o primeiro que estou vendo assim. E o Centro de Lazer está lá até hoje? Então, o Centro de Lazer tem um conjunto habitacional Jardim Cristina, com 110 casas que eu construí na época. Consegui, junto à diretoria da Caixa, a Caixa Estadual, o prédio, com muita luta, conseguimos realizar a obra do prédio aqui em Bálsamo, prédio próprio da Caixa.
E que mais? Tem muitas coisas. Seu Oswaldo, eu lembrei de umas coisas aqui da tua administração. Pontes que foram construídas na zona rural. E várias. Várias, porque tem uma dificuldade, né? Dificuldade para construir pontes. E o senhor foi lá, conseguiu com verbas da prefeitura e tal, e o senhor construiu pontes. Eu construí 5, 6 pontes de concreto. De concreto. Exato. De madeira não. Pontes de concreto que estão aí até hoje. Servindo a população. Não me falha a memória, nenhuma delas ainda causou assim defeito que precisasse, sei lá, reconstruir a ponte. E nem vai causar, porque meu engenheiro era muito bom, o Leonildo de Freitas. O Leonildo de Freitas é uma pessoa que, além dele ter também sido prefeito, ele trabalhava na prefeitura e reunia ali algumas coisas que ele era o famoso engenheiro, né? Com certeza, ele era um verdadeiro engenheiro, até hoje está aí vivo, graças a Deus, o nosso amigo Leonildo, ajudou muito. Ele e o Jesus Soler foram meus assessores, funcionários da prefeitura e assessores do prefeito. Como é que funcionava o posto de saúde, seu Oswaldo? O posto de saúde sempre precisa de alguma coisa, essa é a verdade. Sempre o povo reclama por isso, por ali, falta aquilo. E uns recursos, o saudoso doutor Denise Amarioli, prefeito também, ajudou muito como secretário de Estado da Saúde. Ele ajudou bem. Na época, né? De acordo com a época, as dificuldades eram muitas, mas já consegui a ajuda boa dele e assim foi. O senhor citou aí que na sua administração, o Jardim Cristina foi construído na sua administração. 110 casas populares que hoje o pessoal mora lá, que já está tudo quitado, bonitinho. Ela já veio com asfalto, senhor Oswaldo? Não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Foi asfaltado depois de pronta. Foi asfaltado depois, né? Avenida Nossa Senhora da Paz, parece que foi na tua administração, não foi? Sim, fizemos lá a Avenida Nossa Senhora da Paz, com auxílio do Estado. Tudo tinha que ter o auxílio, porque recurso próprio era muito difícil. Então, o governo do Estado nos ajudou, no momento oportuno, que poderia fazer um remanejamento de verba, construímos a Avenida do Estado até o cemitério, porque era uma dificuldade muito grande. Morriam as pessoas, um dia de chuva forte, era uma lâmpada total para ir até lá. Graças a Deus deu certo e foi realizado essa avenida. Eu tinha uma pergunta aqui que inclusive o senhor já até adiantou e já me explicou, que era quem era o governador do estado na sua administração. O senhor falou que Paulo Maluf, mas parece que o senhor pegou também Paulo Egídio Martins. Na realidade, o primeiro governador que eu peguei foi Paulo Egídio Martins, 2 anos, né? E depois mais 4 do Maluf, que foram eleitos também por voto indireto. O povo não votou, não. Tinha os colégios eleitorais, né? Formado, era complicada a coisa. Bom, e nessa época então era muito difícil conseguir verbas lá do governo. Sem dúvida. Tinha deputado que ajudava, seu Oswaldo? Tinha. Dava aquele empurrãozinho? O deputado que ajudou muito foi o Silvio Martini, falecido já também. Ajudou bem Balsa. Ele era aqui de Rio Preto, né? Rio Preto. Rio Preto. O senhor ia muito em São Paulo e ia do quê? Agora tinha carro do gabinete? A prefeitura tinha um Opala, que eu não tinha confiança nele, que ele me deixou 1 ou 2 vezes em São Paulo com problemas mecânicos. Então, eu ia de ônibus leito. O senhor ia de ônibus? A maior parte da minha viagem eu ia de ônibus leito. De ônibus leito. Aí o senhor ia lá e chorava no pé do governador, ia com algum deputado junto, prefeitos da região? O Silvio é que dá cobertura para nós. Dava sempre ajuda. Então a gente de Balsa também deve muito ao Silvio Martini, então. O Silvio Martini foi um ótimo deputado da Balsa. São pessoas que... Não só Balsa, como a região toda. A região toda, né? Depois de tudo isso que o senhor fez, esses 6 anos de mandato, aí o senhor ainda continuou militando na política, mas depois o senhor João Alves de Paula foi prefeito. E o senhor foi o vice-prefeito do senhor João Alves de Paula. Correto. Aí o senhor ficou os 4 anos com o senhor João Alves de Paula sendo vice-prefeito. E qual é a diferença entre ser prefeito e vice? O vice fica ali na expectativa, esperando o quê? Uma vaga ou alguma coisa que possa acontecer, e se não acontecer, fica por isso mesmo?
Na época era assim? O vice-prefeito, ele fica na expectativa, né? Se o prefeito tiver algum problema de saúde ou algum problema que faça ele se afastar do cargo. Se afastar temporariamente do cargo, então o vice assume. Assume e continua administrando ele é o prefeito. Com o poder de prefeito mesmo. Corretamente. Porque, na verdade, quando o senhor vota no prefeito, o senhor está também elegendo o vice com o mesmo voto. E parece que o vice-prefeito, antigamente, ele era votado separadamente do prefeito. O senhor lembra dessa história, dessas coisas? Eu lembro, sim. Era eleição diferenciada, não era voto coligado, vinculado com o prefeito. Era voto separado, prefeito. Elegia-se um vice-prefeito separado do prefeito. Separado do prefeito. O vice-prefeito do senhor era o Osmar Alves. Ótima pessoa, ótimo vice-prefeito, ajudou muita gente também. Então foi um bom vice-prefeito, Osmar. É porque, na verdade, o vice-prefeito, a gente está dizendo assim, não, ele vai assumir quando o outro não pode assumir tal. Mas se o vice-prefeito quiser, ele ajuda ali na administração, sim, dá ideias, colabora com isso, colabora com aquilo. Esse é um papel também que o vice-prefeito tem que fazer. Dependendo do prefeito, o prefeito até escolhe o vice para ser um ajudante dele. Ajudante ali, né? É um braço direito dele, coloca ele num cargo de administração aí muito boa, para ele poder ajudar também. Tem isso também que ele faz. Quando o senhor foi vereador, o senhor não tinha Câmara Municipal, a Câmara era junto com a Prefeitura. Era. Junto com a Prefeitura. O que o senhor acha hoje? Nós estamos num prédio da Câmara Municipal muito bem feito, que na verdade foi construído há pouco tempo. Parece que quem estava como presidente da Câmara e começou a construir essa Câmara Municipal foi o Jesus Soler Rodrigues como presidente da Câmara. O que o senhor achou do prédio? O que o senhor achou que realmente Bálsamo evoluiu até nesse sentido de ter uma Câmara própria? É muito elogiável o trabalho que fizeram para conseguir construir esse prédio onde funciona o Legislativo balsamense. É um grande feito. Espero que eles continuem cada vez mais lutando por Bálsamo. Todo mundo lutando, né? E trabalhando em favor do prefeito. Tem que ter oposição também, é preciso. Senhor Oswaldo, como é que o senhor vê a política nos dias de hoje, hein? Com essa modernidade toda? Olha, o tempo passa, a coisa vai evoluindo. Então, há muitas mudanças em leis, muita mudança em pessoas, o comportamento, de modo geral, do próprio eleitor mudou muito. Tem que ser, muito tempo, passa 20 anos aí. Exatamente. A educação no país, como é que o senhor vê hoje também? A educação do Brasil, não é eu que vejo, não são números que vêm dos pesquisadores, revistas especializadas. A educação do Brasil é péssima. Senhor Oswaldo, deixa eu fazer aqui uma pergunta para o senhor. Na época do senhor, Bálsamo tinha menos habitante e Bálsamo era um pouco mais pequena, né? Muito bem. Hoje já cresceu bastante. O progresso de Bálsamo para o senhor tinha na mente que um dia Bálsamo ia crescer da forma, com indústria, esse tipo de coisa assim? Porque vocês iam trabalhando lá para construir a nossa cidade. Depois outros deram um seguimento e hoje Bálsamo está num patamar legal. Muito bom. Bálsamo é um município que desenvolvimento bom, um município que vai progredir muito, dada a sua própria localização, que é perto de uma grande cidade, que é São José do Rio Preto, Mirassol, que é a nossa comarca, né? Então, pode-se esperar muito mais de Bálsamo no futuro, com certeza, seja quem for o prefeito. Senhor Oswaldo, deixa eu só voltar um pouquinho lá atrás. Na administração do senhor, durante os 6 anos, também aconteceram as festas do peão, certo? A festa do peão hoje é um marco na cidade de Bálsamo. Na sua administração, o senhor trouxe muitos shows também para a cidade, né? Com certeza. A festa do peão, ela só era realizada com auxílio da prefeitura municipal. Certo. Se a prefeitura não desse a mão, ajudava financeiramente, depois mudou, proibiu, a lei proibiu o remanejamento de verbas. Certo. Mas a prefeitura trabalha
trabalhava. Hoje eles têm uma associação, né? CNPJ, tudo registrado, prestando conta daquilo que recebe. Então, mudou-se muito. As prefeituras agora estão fora de festa espigão. Seu Oswaldo, nós antigamente tínhamos até na administração do senhor ainda tinha, né? Porque foi feito há pouco tempo. Bálsamo tinha um trevo muito perigoso, a travessia da rodovia Euclides da Cunha. E aí veio a duplicação e nós temos aí um pontilhão hoje que deu assim um progresso muito grande para a nossa cidade. O que o senhor achou disso? Isso aí foi uma coisa muito importante para a cidade e naquela época parece que vocês já lutavam para isso. Foi um pedido feito já há muito tempo, né? E como depende de recursos bem grandes e outras obras em sequência de outros municípios... Porque uma começa a acarretar em outra. Tem que fazer a outra também, porque senão não adianta interromper a rodovia e tal. Então, foi de grande valia para o município, para São Paulo, essa duplicação da rodovia, esse trevo magnífico que tem aqui em Bálsamo e a certeza que o município vai crescer muito mais. A evolução do município se propõe a trabalho de cada um fazendo a sua parte. O senhor se sente realizado em ter feito uma parte principal de evolução, de progresso na cidade? O senhor se sente como hoje, lisonjeado com isso, senhor Oswaldo? Eu gostei da minha participação, aprendi muito, realizei bastante dentro das possibilidades financeiras. O senhor tem pretensão políticas ainda na cidade? Não, absolutamente. Eu fiz aniversário agora, dia 19 de abril, e eu não tenho medo de falar nem nada, estou muito bem de saúde. Eu sou de 1938, eu fiz 81 anos de idade. Não posso nem pensar em ser prefeito e não ser mais nada. A sequência continua. A sequência continua. Como diz o caboclo, a fila anda. Seu Oswaldo, o senhor quer deixar algum recado a mais aí para o pessoal da cidade? O que o senhor deixa de mensagem para os futuros prefeitos, para essa ainda administração do Carlos Eduardo? Qual o recado que o senhor deixa? Eu deixo o recado para que eles trabalhem honrando os votos que eles tiveram. Eu não tenho rivalidade política com ninguém. A vontade do povo é soberana, temos que respeitar. Aproveitem agora a nova administração federal. Parece que vai ter uma mudança no preconceito, falar sobre corrupção, essas coisas, precisa terminar isso aí. Então eu aconselho ao prefeito, faça um trabalho direitinho, um trabalho bonito, aplique bem as verbas, não jogue fora em bobagens, faça a coisa para o povo, precisa trazer benefício para a população. Então desejo a eles muita sorte e muitas felicidades nesse andar de prefeito, que é um trabalho árduo e muito difícil. Seu Oswaldo, eu só tenho que agradecer a presença do senhor aqui. As suas palavras, a sua entrevista foi muito válida para o nosso programa. Eu tenho certeza que muita gente daqui da cidade, principalmente as crianças, as pessoas mais adolescentes, os mais jovens, não sabia desse mérito que o senhor tem e que o senhor teve de ser prefeito 6 anos e construir grandes realizações na nossa cidade. Então eu quero agradecer mais uma vez, que Deus dê bastante saúde para o senhor, que o senhor continue sendo essa pessoa bastante comunicável, né? E continue lá dando as notícias, tocando música na praça para nós e evoluindo cada vez mais, que o senhor merece. Parabéns pela família, pela sua administração, por tudo que o senhor fez por Bálsamo, e nós só temos que agradecer. Fica aqui o meu sincero agradecimento por o senhor ter vindo e muito obrigado. Eu que agradeço muito de oferecer essa oportunidade para mim. Foi muito bom para relatar tudo aquilo que pudemos fazer no período de prefeito, que já passa mais de 20 anos, né? Mais de 20, né? Mais de 20. Mais de 20 anos. Um abraço. Hoje nós tivemos então uma entrevista com essa pessoa ilustre, Oswaldo Nogueira, 7 vezes presidente da Câmara, 4 mandatos de vereador, 1 mandato de prefeito de 4 anos prorrogado para mais 2 e depois vice-prefeito. Deixou a sua história, a sua marca e muitas coisas realizadas aqui em Bálsamo. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.